uma live aqui com o mestre Wendel Alexander. Mestre, tudo tranquilo? Tudo na paz? Graças a Deus, tudo na paz. Que luta, pessoal. A gente ia fazer a live no YouTube, mas a tecnologia aqui, a gente tomou um pau, né, mestre? Mas graças a Deus aqui a gente... Falando sério, a gente teve um erro no link do StreamYard e estamos fazendo aqui pelo Instagram. Depois eu vou salvar essa live e colocar ela no YouTube também. Mestre, uma honra conversar com você. Você que está na história do jiu-jitsu como um grande formador de campeão. Também, lógico, foi um competidor. Mas eu acho que o grande mérito que você tem, para mim, tá, foi de colocar o jiu-jitsu para pessoas que historicamente não tinham acesso, o pessoal do subúrbio, enfim, e depois você se tornou um vencedor. Né? Você e o Dedé criaram essa equipe que é sinônimo de sucesso. Então, uma honra estar te recebendo aqui no canal MMA Debate e saiba que você é um dos nomes mais importantes da história do jiu-jitsu, mestre. Obrigado, fico lisonjeado pelas palavras. Tivemos um começo muito árduo, né? Hoje em dia eu falo com meu filho, falo com meus alunos que está tudo já asfaltado para eles só darem continuidade, mas a gente sempre quis abraçar a ideia que a gente poderia dar alguma coisa para as pessoas que não tinham condições, e a gente abria as portas da nossa academia para as pessoas e dava uma atenção, cobrava a escola, lógico, tinha que ter uma escolaridade, e a gente dava a oportunidade do atleta brilhar. A gente botava na cabeça deles que eles podiam ser alguém na vida, né? Por conta do esporte. E isso a gente tinha que abraçar a ideia junto com os pais, não era só as crianças. A gente tinha que procurar os pais, tinha que botar na cabeça dos pais que seria um apoio, não um futuro correto, um futuro certo, né? Dizendo que ia ser aquilo mil maravilha, mas a gente podia postar que no nosso trabalho a gente ia ajudar muito eles serem alguém na vida. E graças a Deus fomos abençoados, deu tudo certo. O começo da Nova União foi muito gratificante para todos os atletas. E a nossa ideia de unir o grupo, né, para formar atletas campeões deu certo também. Então temos a agradecer e levantar a mão para o céu. Mas você acha que essa sua grande alegria interna, lógico que você fez uma academia de campeões, em determinado momento isso financeiramente também foi bacana para você, lógico, para todo mundo, mas você acha que o mérito de você ter mudado a vida de várias pessoas é algo que mais te dá prazer dentro dessa jornada toda, saber que várias pessoas hoje em dia estão bem, graças ao que você passou para elas, o ensinamento, elas terem acreditado no projeto, enfim. E hoje elas vivem de algo que você ensinou para elas. Enfim, então, cara, assim, né? No começo, lá, eu vou voltar lá no Melo Tênis Clube primeiro, onde eu comecei, que não era Nova União. Eu já tinha uma programação em relação às minhas crianças. Eu elaborava o trabalho deles de treinamento com prova escrita. Eles tinham que passar na minha prova escrita. Então, eu já sabia que ali, dentro da prova escrita que eles faziam comigo, naquela época, né? Eles tinham que dentro da prova tirar nota boa, na prova do meu tatame, prova escrita dentro do meu tatame. E dali eu já separava os atletas que seriam atletas de competição. Então a gente tinha os pais, que a gente selecionava uns 6 pais ou 4 pais para serem os diretores. Então a gente tinha reunião mestral com os pais sobre técnica de jiu-jitsu, sobre ensinamento, sobre cobranças também. E foram praticamente virando todas as nossas ideias junto que a gente imaginava. E a maioria dessas crianças hoje são bem profissionais, cara. Não só no jiu-jitsu. Isso eu deixo bem claro. A minha maior felicidade, como você falou aí, e meu orgulho, né, do que eu programei, do que eu me dediquei às minhas crianças, foi que era para eles serem alguém na vida. Então eu tenho pessoas que passaram pela minha mão, são médicos, outros são militares, outros são, sabe, todos têm uma profissão digna e todos hoje, até hoje, falam comigo, me desejam Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigado sempre, mestre, porque o ensinamento lá não é como hoje, mas foi um ensinamento muito radical. Por ser jovem, eu era muito radical para que eles não errassem. E, pô, cara, assim, meu maior orgulho é que hoje, quando eu falo com todos eles, tem muitos do jiu-jitsu, né?
que dão aula fora do Brasil, daquela turma do Melo, a maioria dá aula fora do Brasil. E eu não quis ir, eu não quis ir embora, porque eu tinha que cuidar deles. Então eu fiquei no Brasil para dar continuidade a tudo que eu fiz no começo. E a maioria daquela época do Melo dá aula hoje fora do Brasil, outros são muito bem remunerados na sua vida profissional, e esse é meu orgulho, que eu consegui botar eles no caminho certo. É o que eu tento fazer até hoje, mostrar para eles que o jiu-jitsu e o esporte vai alinhar bem para eles, a ser alguém na vida, né? Sem vício, sem coisas erradas na vida, buscando bem o esporte para ser alguém, buscar ser alguém digno na vida. Perfeito, mestre. A gente está falando, focando muito em você como mestre, o nome histórico que você é, e muita gente pensa em você como mestre, mas você foi competidor também. E fala pra gente como é que foi o seu início no jiu-jitsu. Primeira vez que você escutou em falar em jiu-jitsu, se eu não me engano, a sua tia que te levou para o jiu-jitsu, né, mestre? Conta um pouco do início do jiu-jitsu na sua vida. Cara, na minha época, né, que eu comecei, eu tinha 5 anos de idade, né? Eu entrei mais para brincar, porque minha tia, que ela tomava conta de mim, porque minha mãe trabalhava embarcada e meu pai era do Maranhão, então minha tia me levava para o jiu-jitsu, para ficar com ela. Ela treinava e eu ficava brincando. Eu comecei a treinar, comecei a brincar, fazer o esquemia, os rolamentos, comecei a entender um pouco e gostar. Mas as minhas competições no começo não foram muito boas, porque o treino era muito adulto, né? Naquela época não tinha criança como tem hoje. Então a gente tinha que treinar nos horários adultos, a gente tinha que treinar com os adultos. Então eu fui crescendo ali dentro só apanhando. E, né, quando eu ia para as competições, né, eu não tinha um treino tão forte e eu não me dedicava muito àquilo de competição. Eu estudava muito, estudava e treinava. Então não vinha muita vitória. Mas eu acho que essas derrotas minhas, elas me fortaleceram muito. E cada vez que eu perdia, eu voltava com mais vontade para treinar. Então, assim, naquela época não tinha muita competição como tem hoje. Mas mesmo assim, quando eu ia para o campeonato, eu perdia, mas voltava com muito desejo, com muito mais vontade de aprender, corrigir os erros e voltar mais forte para as competições. Quando eu comecei a entender das competições, assim, que comecei a ganhar, eu já estava com quase 16 anos, já era juvenil. Eu comecei a entender que as vitórias poderiam vir de forma diferente, com mais força, com mais agressividade de treino, com, sei lá, umas coisas mais forçadas. Na minha adolescência, eu não pensava dessa forma. Aí eu comecei a entender mais da competição com quase 16 anos, por aí. A sua origem é fada, né, mestre? Meu professor, o Geraldo Flores era do Fada, né? E a gente trabalhava muito com Fada, a parte de QMI. Então, às vezes, no final de semana, a gente ia com o meu mestre Geraldo para a academia do Fada treinar o QMI, para fazer apresentação. E naquela época tinha competição de QMI, de rolamento, de QMI. Então, a gente treinava lá com o Fada. E o Fada era bem sinistro no treino, cara, bem brabo. E quando ele foi envelhecendo, ele começou a visitar nossas academias. E com isso ficou muito longe para mim. Meu professor começou a mudar de academia, indo para mais longe. E como eu não tinha muita condição financeira de pegar ônibus, que eu tinha que levar o Wagner, levar o Léo Santos, Gilberto, meu irmão, o Carlos Augusto, entre outros da minha família, eu que levava. Eu assumi a responsabilidade da minha tia que me levava, eu comecei a levar meus parentescos também para treinar. Então ficou muito inviável para mim levar. Eu falei com o meu professor, ele entendeu, aí eu pedi para ele falar com o professor Sebastião Ricardo, eu já estava de marrom, aí fui treinar com o Sebastião Ricardo, que era no Melo Tênis Clube, em frente à minha casa, era só atravessar a rua. Aí daí eu comecei a treinar com o Sebastião Ricardo. Então, assim, eu sempre fui Geraldo, sempre fui Fada. E os meus ensinamentos todos foram da Raiz Fada. Tenho muitos amigos no subúrbio, tenho muitas pessoas que treinaram com a gente daquela época, que até hoje a gente se fala. A gente tem um grupo Ninja, né, que é o nome da academia do professor Geraldo era Ninja. Até hoje eu tenho o grupo Ninja, que a gente se fala, a gente se cumprimenta, a gente marca churrasco, a gente marca tudo, porque a união era muito perfeita e não foi o tempo que separou a gente. Até hoje a gente estamos juntos. Perfeito. Mas falando na Academia Fada, você acha que ela é um pouco menos falada do que ela deveria ser? Ela merecia, é lógico que a gente sabe da história dela, todo mundo que ela formou, o respeito que ela tem, mas você acha que ela merecia um pouco mais de homenagens assim pela história dela dentro do jiu-jitsu? Um pouco mais de reconhecimento, por exemplo? Eu
acho que a fada, ele tem o reconhecimento, né? Na história, não tem como ninguém tirar isso. Eu só, Certeza. eu só acho que a raiz fada, ela não deu uma continuidade. Ela não foi, ela não andou junto com a confederação. Ela, ela, ela se afastou, ela começou a andar só para o lado do subúrbio. Então, toda geração fada, eles vão muito a competições suburbanas, as competições de outras confederações. Pouquíssimas vezes você vê alguém da geração fada, professores com seus alunos disputando a CBJJ. Eu acho que o PH, se eu não me engano, PH é um amigão meu das antigas, eu acho que ele tem um trabalho muito legal, eu acho que ele também frequenta lá. Eu acho que tem poucos professores que dão ênfase à CBJJ, que é, um órgão que ele é praticamente mundial, né? Então, eu acho que foi a única coisa que os FADA, para não chegar, dar essa continuidade do nome FADA, eu acho que foi isso, foi se afastar um pouco. Por que eu estou falando isso? Porque quando a Nova União chegou no seu auge de campeonatos mundiais brasileiros, nós conquistamos muito, nós tivemos uma briga com a confederação. A gente se afastou durante 7 anos. Cara, foi muito complicado para a gente voltar. Tanto é que até hoje a Nova União não conseguiu chegar num pódio, num campeonato oficial, porque a gente se afastou muito, nós perdemos um pouco o feeling. Então eu acho que é assim, toda vez que você se afasta de uma coisa que é grandiosa, né, você começa a andar um pouco para trás. Então, o nome Fada nunca mais vai ser esquecido. Não tem como, porque o que o Fada construiu dentro da arte marcial do jiu-jitsu, pô, foi uma coisa sensacional. Junto, brigando com os Gracie, desafiando os Gracie, mostrando quem era o Fada. Só que isso, hoje em dia, isso foi se acabando, entendeu? Justamente porque não deram o ênfase às competições ainda da confederação. Essa é a minha opinião. Mas lá tem muito talento, o trabalho é muito legal, os fadas são muito bons, o trabalho que eles fazem com as crianças, com os seus adolescentes é muito legal. É um trabalho bem old school, é um trabalho com defesa pessoal. Eles não mudaram o sistema, entendeu? Então o trabalho continua muito bom, muito perfeito para o jiu-jitsu, mas não um trabalho de competição. Na sua época de competidor, Messi, até os eventos do subúrbio tinham muita fama de ter aquelas finalizações ali de membros inferiores, chave de pé, aquela coisa. Você era adepto muito dessas técnicas também na sua época? Sim, cara. Tanto é que a gente era vaiado, né, nos campeonatos da Confederação. A gente encaixava os golpes nos atletas das academias Gracie, das outras academias da Zona Sul, a gente era vaiado. Eles gritavam que a gente era sapateiro. E eu encaixava, a gente treinava muito isso. Aí o que aconteceu? A Confederação criou naquela época, né, criou uma regra que era proibido encaixar a chave de perna, os golpes no pé, no joelho e tal. E isso atrapalhou um pouco a gente, porque a gente treinava muito isso para pegar eles. Aí foi passando um tempo, eles viram a necessidade, porque lá fora, em outros países, o pessoal estava tudo treinando perna, treinando as botas, as finalizações. Aí a confederação fizeram uma reunião entre os professores e acharam por bem voltar os golpes, mas com regra mais protegida, né? Protegendo mais a integridade de cada atleta. Aí eu achei, aí, galera, a gente achou legal, começamos a treinar de novo, só que eu ainda acho que pode ser coisa melhor, pode vir coisa melhores por aí, em relação aos ataques de perna, de bota, porque lá fora os americanos estão treinando muito isso, cara. Estão treinando muito, estão muito afiados e é uma grande arma para o jiu-jitsu, né? Não é só armlock, não é só parte de pescoço, dessas finalizações mais na parte de cima do corpo. É mais também o jiu-jitsu engloba tudo, né? Então, o cara tem que estar treinado e o juiz tem que estar preparado, todos os juízes têm que estar preparados para ficar atento do que vai vir por aí. Porque se não tivesse cortado isso naquela época atrás, eu acho que o time Fada estava muito na frente aí, cara. Não, pra você ver, hoje em dia você deve olhar assim, pô, todo mundo falando do Gordon, lógico, o Gordon é um craque, né? O maior grappler do mundo para muitos. E isso, essas chaves dele você já fazia 30, 40 anos atrás, né, Cara, mestre? a gente tinha muito trabalho, né? A gente fazia, principalmente na época da Academia Munir, não sei se você ouviu falar da Academia Munir.
A Sim, sim. Academia Muniz tinha muitos atletas que eram fora do normal nos ataques de perna. Eu era fã de muita gente da Academia Muniz lá. Como hoje tem os atletas de ponta, que a galera senta para ver, naquela época também, a gente sentava para ver a galera trabalhar a chave de perna, que eram vinda de cada posição que a gente não acreditava. E depois a confederação baniu, tirou dos eventos e deu uma esfriada na galera do subúrbio. O subúrbio deu uma freada para poder entender como voltaria os treinos de trabalhar sem as nossas finalizações na parte de pé, de joelho. Mestre, falando da sua época de competidor, que todo mundo aqui escrevendo mestrão, a palavra que você mais ouviu na vida é mestre. Mas com certeza você também foi um competidor. Nessa época tinha menos competições, não existia ainda os mundiais, enfim. Mas você chegou a lutar com muita gente lendária aí, por exemplo, Della Riva, enfim. Fala de alguns 3, 4 nomes lendários aí que você enfrentou na época e também fala daquela vitória especial que você teve. É lógico, pode ser que nem tenha vídeo dessa luta, mas uma luta pode ser até nas faixas coloridas que você venceu e que não sai da sua cabeça até hoje, que às vezes você lembra. Explica pra gente como é que foi essa vitória. Tá faltando 10 segundos, você conseguiu passar a guarda, enfim. Conta aí da luta que não sai da sua cabeça e dos principais nomes que você enfrentou na época de competição. Eu lutei com o Della Riva, eu lutei com o Valois, eu lutei com o Alexandre, eu lutei com. Esqueci o nome do cara que está lá fora também. A gente tinha uma academia lá ali perto da Barra. Eu lutei com. Eu já lutei absoluto, eu já lutei com um aluno do Ryan, no estadual, eu fui campeão. Eu lutei com muita gente boa, cara, e a chave não era tão cheia como é antigamente. Eu fui campeão pan-americano 2 vezes, ganhei do irmão do Conor, viajando para os Estados Unidos, sem pretensão nenhuma. Eu fui levar a equipe para lutar e me inscrevi em cima da hora e acabei sendo campeão pan-americano. Graças a Deus, um título importante na confederação para mim. Enfim, naquela época, assim, né, cara, eu abdiquei tudo que eu imaginava para mim, porque eu preferia treinar os meus alunos, eu preferia mostrar para eles o que eu não tinha conquistado, mas eu tinha plano para eles conquistarem. Então eu fui abdicando de mim, né, cara, do que eu queria e que eu não podia, que eu não tinha conquistado. Então eu comecei a pensar que eles poderiam conquistar para eles e para mim. Então foi aí que eu comecei a pensar em frear as minhas competições. E não me arrependo, porque todos que eu preparei, todos ganharam todos os títulos, todos foram muito bem nas suas competições, realizaram os sonhos, tanto deles como o meu também. Logo depois o Léo, o Wagner foi tudo para o UFC, o Marola. Pô, tem muitos atletas meus que foram muito bem empenhados no trabalho de competição. Então eu não me arrependo. Eu fiz o que eu pude dentro da minha carreira, mas eu preferi mais a linha de professor e educador, né? Porque não é só você ensinar o jiu-jitsu, você tem que preparar o atleta e o homem para o que vai vir pela frente. Então eu comecei a cortar a minha imagem de querer para mim, mas eu quis mais para os meus alunos do que para mim. Um abraço para o mestre Muralha, lenda da capoeira. Um abraço para você, mestre. Obrigado aí pelas Outro para ele, felicitações aqui amigo. do canal. Amigo de velha guarda, essa galera aí. Você um abraço para todo mundo aí que está mandando mensagem. Mestre, falando nisso, exatamente no que você falou, em várias dessas competições que você era atleta, mas também dava aula. Então você nunca ficou focado em treinar. Você chegava em competições assim, faltando X tempo, você se inscrevia, ia lá, mas você não fazia aquele preparo daquele cara que era 100% atleta, né? Nunca fiz, cara. Nunca fiz. Eu fui fazer agora no Mundial de Master. Eu estava conversando com alguns alunos. Aí um aluno meu falou, junto com meu filho, pô, pai, por que você não faz uma competição para motivar todo mundo? Tem muito Master parado e tal. Aí eu falei, pô, boa ideia, cara. Acho que eu vou fazer. Aí falei com o Léo, Léo, me inscreve aí no Mundial. O Léo estava nos Estados Unidos. O Léo estava lá. Aí tá maluco? Falei, me inscreve aí, vou lutar. Aí ele foi e me inscreveu, só que eu tava treinando para lutar de pesado. Aí ele me inscreveu de meio pesado. Ele me inscreveu no último dia, quando eu tentei mudar, não dá para voltar atrás, não dá para voltar. Então eu tive que perder 12 quilos para lutar de meio pesado.
eu perdi o peso, mas foi tudo legal, que eu chamei nutricionista, chamei preparador físico, isso tudo em pouco tempo. E, cara, vou te falar, eu estava muito bem de cabeça, muito bem espiritualmente, sabe, tranquilo comigo mesmo e muito afim de fazer aquilo, muito afim. Eu até fiquei preocupado porque eu não senti adrenalina, não senti nada. Aí quando eu botei a mão no cara, que eu ia lutar, um americano lá, comecei a puxar ele. Quando eu puxei para entrar na queda, arrebentei meu tríceps. Aí meu tríceps arrebentou, fiquei de fora, fiquei muito magoado, fiquei muito triste, mas não desisti. Já voltei para o treino, que ano que vem eu tô lá de novo no Mundial. É um campeonato muito bom, muito organizado, muito gostoso de estar presente. Então eu vou brincar, cara, eu vou lá me divertir. Então, assim, mandou lembrar uma luta. Eu tive um evento que eu levei mais de 100 crianças para lutar. Foi lá na Praça Seca. Praça Seca, é. Aí cheguei lá, escrevi a galera, aí o cara falou, pô, você não quer lutar não, mestre, para fazer uma brincadeira aqui? Só que eu, pô, não levei nem kimono. Aí eu falei, tá bom, vamos lutar então, vou botar aí. Aí minhas crianças fizeram uma festa. Eu tomei até um susto, eles nunca me viram lutar, nunca tive visto lutar. Eu lutei contra o professor Guedes. Cara, começou a luta, aí ele tentando me botar para baixo, e eu tava meio que sem time, sabe? Eu não treinei para lutar. Aí eu fiquei meio sem time, ele tentando me botar para baixo. De repente, do nada, eu pulei na guarda, peguei no armlock, acabou a luta. Cara, aquilo para minhas crianças foi uma coisa extraordinária, saber de pular, eles comemoraram, igual carnaval, igual festa. E aquilo ficou na minha vida, ficou marcado. Acho que foi uma luta que mais marcou na minha vida. Foi com meu amigo Guedes, a gente se fala até hoje, é meu amigão, nada contra ele. Foi uma luta assim, muito rápida, mas que prevaleceu para minha cabeça, para minha mente, guardou muita história. E principalmente meus alunos, que até hoje eles falam dessa luta aqui, para eles foi uma história. E ali você virou o herói dessa galera, né? O pessoal vendo ali, poxa, o mestre é bom mesmo, aquela coisa é Cara, bacana, né? foi assim, eu sempre fiz tudo assim pelos meus alunos, cara. Nunca, é o que eu te falei ainda agora, nunca pensei assim, pô, pro Del, pro mestre Del, pro mestre Wendel, pô, sabe assim, sempre fiz para meus alunos, cara. Sempre quis fazer alguma coisa que eles entendessem que eu estava fazendo, que eles iam gostar, por mais que eu perdesse. Tanto é que agora na minha derrota que eu não perdi, eu me machuquei, né? Mas quando eu cheguei, minhas crianças estavam muito preocupadas o que eu iria sentir. Mas eu usei como aprendizado. Eu falei, tá vendo como é importante a sua competição? Para mim, eu perdi para mim mesmo, para minha lesão, mas eu vou voltar mais forte. Então, ganhei uma chave com eles, porque eu me machuquei, eles se assustaram, mas acharam, pô, agora o mestre não volta mais. Volta sim. Aí foi muito legal. Mestre, agora vamos falar. Inclusive é aniversário dele hoje, né? Um abraço pro Ô, mestre grande. Dedé A Pederneiras. gente, Fala alguma. Manda um recado aí para ele, mestre. Depois ele vai assistir, com certeza. então, cara, assim, hoje é aniversário dele, ele, pô, é um irmão para mim, cara. A gente tem a nossa união, a nossa, como é que eu vou dizer? Nossa ideia de montar o time foi uma amizade que a gente construiu muito legal, cara. Até hoje a gente é muito amigo, muito. E eu não chamo ele de amigo, eu não chamo ele de Dedé, eu só chamo de irmão. Eu só chamo ele de irmão, não tem outro nome que eu dou para ele. Foi uma irmandade que eu ganhei, que eu chamo divina, né, cara? Foi coisa divina, coisa de Deus, quando você consegue uma amizade dessa. E hoje é aniversário dele, eu quero toda a felicidade do mundo, quero que Deus esteja sempre com ele, abençoando, porque ele é um cara merecedor de tudo que ele conquistou na vida dele. Não conheço ninguém que tenha a mesma cabeça do Dedé, que tem o coração que ele tem. Até hoje ele faz as campanhas dele para ajudar todo mundo lá no projeto dele. Por mais que ele tenha conquistado muita coisa, ele faz as campanhas, ele consegue os mantimentos, ele ajuda todo mundo. Pô, cara, ninguém sabe. Quando eu cheguei de viagem, até me emociono de falar isso. Quando eu cheguei de viagem lá dos Estados Unidos, depois do Mundial, porra, ele foi o cara que mais ligou para mim, mandando eu ir para o hospital, me pagou para mim a minha ressonância, que ele não queria que eu viesse embora sem fazer a ressonância do braço. Se eu não fizesse, ele ia ficar puto, eu tive que fazer. É um irmão, cara.
Então, eu acho que tudo que vier para ele de bom, de melhor, ele é merecedor. E Deus está sempre com ele. Bacana. O mestre, toda a união, né, vamos dizer assim, um casamento, né, entre vocês dois, é lógico, um casamento de mestres, personalidades diferentes. O que você acha que mais deu certo vocês dois? É porque aí ele tem um temperamento assim, o meu é assim assado. Então, quando a gente discute, a gente um conversa com o outro. Quais as características que você mais respeita no mestre Dedé e a que você acha que você tem que combina com as dele, que ele também te respeita? Cara, o que eu mais gosto do Dedé é a sinceridade. Se ele tiver que falar de você ou falar para você uma coisa que você não vai gostar, ele fala na hora, na tua cara, independente do que você vai fazer, do que você vai achar. Ele fala para qualquer um, não tem essa, se é a família dele, ele fala se é aluno, se é amigo, se é irmão, se é professor, ele fala na tua cara. Isso para mim é muito legal. Ele várias vezes falou coisas para mim, até hoje ele fala, né? Que ao mesmo tempo dá uma magoada assim, mas eu sei que é pro meu bem. Então, assim, é uma das coisas que mais me impressiona nele é essa sinceridade. E o que deu certo pra gente, cara, foi não ter jogo de ego. Nunca teve jogo de ego, nunca teve interesse. A gente sempre montou a equipe em prol de ajudar as pessoas, de fazer o bem e de conquistar os nossos títulos. Não teve vínculo nenhum de dinheiro, ele tem a parte dele, ele faz a parte dele dentro da equipe, que é o MMA, e eu faço a parte do jiu-jitsu, de pano, mas ele está sempre ajudando. Eu não consigo ajudar muito ele na parte de MMA, porque ele já montou o grupo dele todo lá. De vez em quando que eu vou fazer um trabalho lá com a galera de grappling, de finalizações, de jiu-jitsu sem kimono, mas é só para ajudar. Enfim, eu acho que deu certo a nossa união por causa disso, cara. O cara é fora do normal. O cara é muito inteligente. E a gente agregou muito isso, né, cara? O que eu tinha de bom do jiu-jitsu, eu vindo do Fada, e o que ele tinha de muito bom vindo dos Gracie e a nossa amizade. Por isso que a gente criou o nome Nova União, uma coisa nova na cidade e uma união para sempre. E se eu não me engano, mestre, se eu estiver errado, você me corrija, no primeiro Mundial vocês já chegaram arrebentando, né? A gente ganhou muito mundial, cara. Os primeiros foi tudo nosso. A gente tinha tanto atleta de talento que a gente já sabia que ganhava o campeonato. A gente fazia pontuação pela gente mesmo. A gente fazia, chamava uns atletas e dava uma folha de papel com caneta para cada um. Aí a gente brincava com eles assim: escreve aí quem vai ser o campeão. Aí a gente ia botando. Depois a gente juntava tudo e via os campeões, a opinião de cada um, e a gente sabia que ganhava o campeonato. A gente era desse nível. Oi, que loucura, né, mestre? Porque, queira ou não, foi uma união de vocês rápida, sim, lógico. Você já conhecia ele te conhecia, mas quando vocês decidiram, se eu não me engano, vocês fizeram alguns campeonatos sem o nome Nova União, né? Era o Não, nome do Dedé. ele fez campeonato. Eu fazia a Copa Melo Tênis Clube, mas ele não ia. Naquela época a gente não tinha esse vínculo ainda. Eu conhecia ele, mas eu não convidava ele porque ele era da Zona Sul. Então, na Copa Melo Tênis Clube era a Copa do Melo. Então, a gente só chamava o pessoal do subúrbio. Então, aí eu conheci ele através do judô e numa competição que ele fez lá no Flamengo. Ele fez uma Copa Beneficente lá, que a inscrição, tudo que era arrecadado de mantimento e de dinheiro, ele doava. Eu achei muito maneiro. Eu falei, porra, o cara não vai ganhar nada. O cara vai fazer um evento para tu entregar 1 quilo de alguma coisa e a inscrição do evento vai tudo para a comunidade. Aquilo me fascinou. Eu falei, pô, vamos embora. Aí eu levei minha galera, aí gostei, falei, pô, vamos marcar treino. Aí ele convidou para levar a galera minha para treinar na academia dele. Eu fui, aí ficou mais amigo. Eu convidei ele para vir na minha, ele veio também com a galera na minha. Aí começou o intercâmbio nosso. Aí começou o intercâmbio. Aí ele fez outro evento também beneficente. Aí eu lotei mais ainda, levei mais gente ainda. Aí foi aí, cara, aí que começou a ideia de juntar tudo e montar um time, um nome fictício, para a gente poder chegar bem na cidade e mostrar o nosso trabalho. Da União Fada e Grace, da União Zona Norte e Zona Sul e da nossa amizade. Cara, porra, foi um barulho que nós fizemos no Brasil e na cidade, que hoje é conhecida no mundo todo, graças a Deus.
certeza. E é como eu falei, em pouco tempo de união, vocês conseguirem bater de frente com escolas tão tradicionais como a do Carson, como a Humaitá, como a própria Barra Gracie, você viu que o trabalho de vocês era realmente muito bem feito, né, mestre? Cara, a gente tinha um material humano muito bom. A, mi- a minha, a minha gurizada estava subindo muito forte. E o Dedé, ele é visionário, como é que se fala, hein? Ele tem uma Visionário? visão, é visionário. Ele viu que a minha galera ia crescer. Ele já tinha um time forte de adulto. Então ele viu que a minha gurizada ia crescer. Ele falou, rapaz, vamos juntar isso aqui, cara. Vamos fazer um barulho aí. E foi o que deu, cara. Minha gurizada cresceu. O time dele ficou muito mais experiente. Pô, ajudou também muito a minha galera, ajudou a dele. Aí veio o Jucão também, com a galera de Teresópolis, juntando junto com a gente também. E veio o Robinho, veio o Feijão, veio uma galera Alex, veio muita gente boa do Jucão. Não sei se você sabe quem é, o Edmilson Brito. Sim, lógico. Então, Já tentei entrevistar o mestre aqui, a gente tá alinhando para fazer uma live com ele. Tem pode muita história para chamar, contar. é outro irmão de coração. A gente sentiu muito quando ele quis sair, que a ideia da Nova União era nós três. Não sei se você sabe disso. Você Sim, já sabia ouvi disso? falar. A Sim. ideia, a ideia da montagem da Nova União, no começo, no princípio de tudo, seria os três. Era eu, Dedé e Jucão. E o Jucão chegou até a treinar junto com a gente tudo, estava tudo certo. Do nada, ele treinava com um Carlinho na época, o Carlinho não aceitou, falou, não tem como. Aí o que ele fez? Aí que eu falo que irmão é irmão. Falou, ó, eu não posso, o Carlinho não permitiu, mas os meus alunos, quem quiser, fica com vocês. Pô, aquilo ali foi. Até hoje, cara, quando eu vejo que a gente sai, que a gente conversa, e passei um tempo agora nos Estados Unidos, lá na cidade dele, pô, muita irmandade, cara, muito. Tem pessoas que entram para sua vida por bênção de Deus, não tem jeito. E ele é um casca grossa da Pô, pesada, né? sensacional, um cara com um jiu-jitsu muito afinado, muito afinado. Exatamente. Mestre, falar agora, é lógico que se eu vou, como você mesmo falou, Dedé, o mestre Dedé, basicamente mais na parte do MMA, ele que também foi um grande lutador, eu lembro dele lutando também no Japão, em outros eventos, era um casca grossa e também um guerreiro, o grande André Pederneiras, mas o lance dele, historicamente, é mais voltado aos treinos para o pessoal do MMA, na Nova União, e você do Jiu-Jitsu. Eu vou escolher só um, são tantos nomes, falar do grande Léo Santos. Fala um pouco para a gente como surgiu esse fenômeno na sua vida e que você tem a dizer sobre ele? Ele, lógico, foi também um grande lutador de MMA também, mas vamos pegar ele, falar da parte dos seus treinos de jiu-jitsu, que ele se transformou. Não tem como você colocar uma lista e não colocar o nome dele ali como um dos maiores da história. O que fez ele ser tão diferente, tão genial assim, você que viu ele desde o início? Para quem não sabe, o Léo é da minha família, né? O tio dele, o pai dele era meu tio. Então, é, o pai dele trabalhava na Marinha Mercante como a minha mãe. Então, a mãe trabalhava na casa de família e eu ficava um pouco responsável. Naquela época, mesmo sendo jovem, eu ficava um pouco responsável em levar eles para treinar. Então, eu tinha que levar para a escola, eu tinha que pegar da escola, eu tinha que levar para treinar, eu tinha que corrigir algumas coisas, eu tinha que botar ele alinhado para não sair fora do trilho. E o Wagner, irmão dele, cara, já era um fenômeno. O moleque, sem treinar, o moleque apertava todo mundo. O moleque, até hoje ele mora no Canadá, levanta a bandeira na União Canadá, mas, cara, jiu-jitsu sensacional. E o Léo, por ser mais jovem, era, era muita técnica, mas sem muita vontade. E eu precisava mostrar para ele que o jiu-jitsu daria alguma coisa para ele caminhar no futuro. Aí veio o exército. Não vai. Faculdade, vai. Vou jogar bola, não vai. Vou fazer teste no Flamengo, no Vasco, não vai. Vou fazer teste no Fluminense, não vai. Não deixava para lugar nenhum. Era jiu-jitsu. Aí quando veio pro primeiro mundial, ele tinha 15 anos. Só que 15 anos não tinha nem juvenil naquela época. Aí, e como ele já tinha muitos títulos e muito bem treinado, eu falei, vou te escrever no adulto. Aí ele, pô, mas não tem como, eu sou juvenil. Aí eu mandei um e-mail, não lembro se foi uma carta ou um e-mail. A confederação falou que se eu conseguisse uma autorização pelo conselho tutelar, eles liberariam.
Aí eu peguei o pai e a mãe dele, fomos no conselho tutelar, autorizaram, fui na confederação e conseguimos inscrever ele na categoria adulto. Mas ele não tinha título, ele tinha que passar por uma seletiva. Nós preparamos ele, ele passou na seletiva e ganhou. Só que ele entrou em estafa. Aí eu falei, ó, vai ficar uma semana sem treinar, porque no outro final de semana é o Mundial. Não, vou treinar, não vai, vou treinar, não vai. Aí eu deixava treinar, mas não deixava rolar muitas vezes como ele gostava de rolar. Chegou no Mundial, ele foi muito bem, todas as lutas. Chegou na semifinal, era um nosso, que é o Marcos, Marcos Paulo, se eu não me engano, que tem o apelido de Marco Australiano. Fechou com ele do outro lado e ele a semifinal. Aí ele passou para a final. E ele crente que o Marcos dizia para fechar com ele. O Marcos perdeu a semifinal. Cara, ele não tinha, por ser muito criança, não tinha condições. Aí chegou o Mago Dedé, né? Jogou um balde de gelo nele, um balde mesmo com gelo, deu um choque térmico. Aí vem Guaravita, vem Guaraviton, não, Gatorade, vem Coca-Cola, vem chocolate, tudo no peito dele. Vambora. Preparamos a cabeça dele, ele foi para a final e foi o primeiro campeão mundial com 15 anos, no adulto. Então, cara, assim, de Só lá isso, para né, mestre? cá, Só isso, essa né, é uma mestre? pequena história no começo, mas de lá para cá eu nunca dei aula para ninguém, cara. Assim, olha que eu sou um cara bem vivido nessa arte de dar aula para criança, jovem, juvenil, adulto, mas eu nunca vi ninguém tão dedicado, cara, tão dedicado. Quando ele quis migrar para o MMA, eu falei que ele ia fazer a pior besteira da vida dele. Eu falei, não, tu não vai dar certo, tá muito cedo ainda, tem muita coisa para ganhar ainda, vamos embora, vamos trabalhar. Não, vou embora, vou para o MMA. Foi um dos primeiros erros meu. Eu podia ter liberado ele, mas o meu coração não queria. Pô. O cara era muito bom. O jiu-jitsu dele para treinar e ajudar a galera a ficar boa, pô, ele é demais. Até hoje, quando ele vem aqui na minha academia, ele ajuda minhas crianças, ajuda meus adultos. Porque o jiu-jitsu dele é muito afiado. O dia que ele abrir a academia dele, onde ele abrir a academia dele, onde ele cismar em abrir, vai ser um sucesso, cara. É uma coisa que quase ninguém sabe. Você sabia que os Mendes foram aluno dele? Sim, eu já ouvi falar numa entrevista sua, mestre. Os dois Mendes, que para mim são uns fenômenos, Com cara, certeza. sensacional hoje como professor, foram aluno do Léo até juvenil. Por aí você já tira o trabalho do cara. E tem outras pessoas também que treinaram com o Léo. E ele era muito criança, ele era muito jovem naquela época, quando ele foi dar aula. O pai dele faleceu, ele tinha que ganhar dinheiro para sustentar a família dele, a mãe dele. Ele foi dar aula faixa roxa. Então ele foi para São Paulo e foi treinar com os Mendes. Então você vê o talento da pessoa. O cara para mim é um predestinado, um abençoado por Deus. Para mim esse é o verdadeiro, como é que se fala, não é nem talento, é uma coisa muito, muito gratificante que Deus te abençoa, né, cara? Isso, assim, não foi só eu que fiz isso, já é dele. Então, graças a Deus, eu tive o prazer, né? Eu tive o prazer e o privilégio de ensinar um pouco do que eu sabia para ele. Hoje ele treina comigo, me ensinando o que eu ensinei para ele. Outro dia ele treinou comigo, falei para ele, tu quer me matar, bicho? Pelo amor de Deus. Ainda fazendo os ajustes, né, mestre? Não, sempre corrige. Hoje não invertemos o fato. Ele treina me corrigindo. Pô, é sensacional. Mestre, falando nisso, a gente está caminhando para as perguntas finais aqui da live, mas uma coisa que é uma característica sua, principalmente, que você o próprio exemplo é o grande gênio Léo Santos, que é você pegar o cara ali do zero, aquele cara que não sabe nada, primeira aula de jiu-jitsu, não sabe nem amarrar a faixa, aquele negócio, e você transforma esse cara até um faixa preta, enfim. E hoje a gente sabe, hoje, em algum tempo, tem aquelas pessoas que pegam aquele cara duro, que já é um faixa azul, faixa roxa, duro, e leva para a academia dele, com mais vantagens tem naquela academia, enfim. Isso para você, em certo momento, deu uma desanimada, assim, em termos de preparar atletas ou não? É algo que você entende como faz parte do jogo? Cara, eu acho que assim, eu não gosto nem de entrar nesse assunto, porque para mim, na minha opinião, é muito mais vantajoso, é muito mais gratificante você
pegar a pessoa que nunca aprendeu nada, né? Nunca fez nada e você brilha o seu trabalho, você ensina, você educa, você dá os conselhos, você prepara. E quando ele chora, você está ali para dar o ombro para ele. Quando ele ri, você está ali. Quando ele conquista, você está ali. Aí, do nada, aparece alguém oferecendo alguma coisa que você já fez muito e não vale, não valeu de nada. E do nada a pessoa vai embora porque ela vai oferecer uma coisa a mais. Então, esse jiu-jitsu de hoje, para mim, ele ficou um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco desfalcado do coração. Então, hoje em dia, não é coração mais, não é mais a bandeira, não é mais a gratidão, é o momento. O jiu-jitsu hoje, para mim, ele é só um momento. Que você pode se entregar para qualquer um que você está aqui e do nada essa pessoa vai embora. Assim, se a pessoa for embora por motivo de trabalho, beleza. Por motivo de mudança de local para outra cidade, beleza. Eu sou até de indicar, pô, vai para essa academia, que isso é bom. Mas do nada a pessoa fala, ó, muito obrigado por tudo aí, mas eu vou para um lugar e o cara vai me oferecer um kimono, vai me oferecer inscrição, vai me oferecer é, é, viagens. Então, o jiu-jitsu hoje está assim. Eu não curto isso. Para mim, é muito mais elaborado o que você fez e o que você faz. Por exemplo, o que eu fiz no Melo Tênis Clube não tem preço. E todo mundo hoje trabalha fora do Brasil. Passou por mim. Pode estar em outra academia, pode estar vivendo em outro lugar. Parabéns para ele. Mas passou ali. Mas ninguém chegou, virou as costas para mim no meio do caminho. E não tinha esse espaço. E era outra época e outro jiu-jitsu. Então, hoje, a gente treina as pessoas, não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, tem muita gente que vai de branca a preta e de preta pula a casa. Então, isso aí que não está, na minha opinião, o jiu-jitsu está diferente. Não está legal. Não está aquele amor como antigamente. Mas não critico ninguém, não. Eu acho que é de cada um. Cada um tem seu livre-arbítrio. Essa palavra da Bíblia, para mim, é a melhor de todas. Cada um tem seu livre-arbítrio. É Deus que vai te dizer como é que tu vai caminhar a tua vida. Mas no meu coração, de você se entregar à pessoa, porque o professor ele não está ali só para te ensinar jiu-jitsu, não. O professor se entrega a você. Ele se empenha. Ele abdica muita coisa da vida dele, como eu te falei da minha, pelos alunos. Então, assim, do cara ver, imagina, tu não faz nada pela tua vida, não viaja, não vai para país nenhum, porque tu quer cuidar dos teus alunos. Aí tu treina o cara até faixa preta, depois ele vira as costas para você e tchau. Pô, mas ele nem pensou que você fez por ele. Porque o que vale é ele, o que vale é a vida dele. O que você fez, tu fez porque tu quis. Então essa é a minha opinião. Mas tornando a repetir, nada contra ninguém, cada um segue a sua vida da maneira que quiser. Bacana, mestre. Mas como a gente falou antes, né? Eu acho que o mais gratificante é que você se colocou na história como alguém que mudou a vida de pessoas, né? Pegou gente que talvez hoje, muitas dessas pessoas hoje que estão tendo, tem academias em alguns lugares, a gente não sabe nem qual que seria a perspectiva dessas pessoas enquanto jovens, se não fosse o jiu-jitsu, não fosse você levar eles para o jiu-jitsu. E hoje muita gente fala outro idioma, dá aula em outros lugares. Sim. Você saber que você mudou a vida, que hoje tem gente ganhando em dólar, porque você levou essa pessoa para o jiu-jitsu, apresentou, deu aula desde o início. No seu coração, você sabe que a sua jornada foi muito honesta e muito bem feita, né, mestre? Cara, assim, hoje eu vejo pessoas que estão trabalhando fora do Brasil, que na época era criança, não tinham didática de nada, sabiam nada. Nunca iam imaginar que eles iam virar professores de artes marciais, não sabiam. Mesmo não sendo campeões, mesmo não ganhando quase nada. Só lutavam. Só lutavam porque eu ficava em cima, eu era um cara que obrigava. Hoje em dia eu não faço isso mais, mas antigamente eu obrigava a lutar, tinha que lutar o campeonato, tinha que estar presente na competição. Se você não fosse lutar por lesão ou por algum motivo, outro motivo, você tinha que estar lá torcendo para os seus amigos. Eu era um cara um pouco radical no meu começo.
Então, hoje eu fico muito feliz que muita gente vive de jiu-jitsu, vivendo em outros países e tal. E naquela época não tinha visão de nada. Hoje eu dou até os parabéns, porque que eles viraram grandes professores, mas naquela época não parecia nada. Por que que eu falo isso? Porque na minha época eu botava os meus, tipo um faixa verde meu, ele tinha a turminha dele para ele auxiliar. Um faixa azul, ele tinha a turminha dele para auxiliar. Mesmo que seja 4 ou 6, era dele. Se aqueles 4 ou 6 foram campeões, mérito dele, e ele ganhava um prêmio no final do ano. Então tinha uns ajustes, e dali você já vê quando o cara tem algum macete, alguma experiência, alguma didática para poder virar um professor no futuro. E esse era o mecanismo que eu criava antigamente para ver quem tinha visão de alguma coisa, de quem sabia passar alguma coisa para os mais novos. E pouquíssimo era assim, pouquíssimo. E hoje eu tenho um monte de gente que vive fora do Brasil que eram daquela turma que passavam para poder explicar para as pessoas como era o jiu-jitsu no Melo Tênis Clube. E muitas dessas pessoas devem utilizar esses métodos lá, né? Até Pegar hoje, né? tudo que eu fazia naquela época, tudo que eu faço até hoje, eu vejo a aula deles, eles se baseiam no que eu ensinei. QMI, rolamento, defesa pessoal, técnica de ataque, de passagem, técnica de ataque de finalização, tudo que eu criei naquela época, eu vejo eles hoje ainda praticando e também avançando um pouco na modernidade, né? Eu passei agora uma semana, eu acho, no Bruno Bastos, fiquei impressionado com o trabalho do cara. Foi meu aluno desde criança, um grande competidor, acabou de ser campeão agora, parabéns, Brunão, acabou de ser campeão europeu, acabou de ser campeão pan-americano, um garoto que começou lá comigo também no Melo Tênis Clube, e hoje faz um trabalho sensacional. Não está mais na equipe, mas faz um trabalho muito legal nos Estados Unidos. Tem o Marcelo Pereira também, que está nos Estados Unidos. Tem muitos, cara, muitos. Um trabalho bem legal. Mestre, para encerrar, né, a gente falou sobre a sua parte de atleta, parte de mestre, e hoje em dia, né, eu sei que você viaja, inclusive teve duas datas que a gente estava para alinhar a live, a gente não conseguiu fazer porque você estava fazendo seminário, e eu sei que você está sempre fazendo seminário. Como que é a sua rotina hoje em dia? E também a parte de aula, tem algum local que exatamente você dá aula, quais são os seus horários, enfim, e também seminários aí que você faz, muitas vezes até semanalmente, né? Conta para a gente como é que é a sua rotina atual, mestre. Então, minha rotina atual é cuidar da saúde. Cuidar do joelho, deixa eu mostrar aqui. Peraí, é que eu mudo isso pra cá. Eu mudo aqui. Peraí. Ó, tá vendo? Tô Tô aqui na vendo. live, mas tô cuidando do joelho. Cuidar da saúde, cuidar da cabeça, cuidar do corpo, fazer meus movimentos de jiu-jitsu com meu filho Ryan, que me ajuda muito. Hoje, graças a Deus, meu filho é faixa preta, está comigo lá nos treinos, dando aula comigo. Hoje é meu braço direito. E, e eu alinho um pouco as minhas aulas com um cronograma de seminário. Então, eu vejo a possibilidade de dar 1 ou 2 seminários por mês e vou elaborando meus treinos e meu tratamento de fisioterapia no joelho, porque eu tenho artrose, para estar sempre com a perna forte para poder alinhar o treino com a galera de movimentação e as técnicas. E agora está marcado agora em Salvador, a gente tem em Salvador, o Salvador Camping lá, um dos maiores campings que tem da equipe, lá em Salvador, lá em Itaberaba. Vai eu, o Fábio Andrade, um professor muito tarimbado da equipe, um dos caras bem renomado. O André Basto, hoje um aluno meu também, com um uma grande ênfase de técnica de arbitragem aí, muito bom, um dos melhores árbitros para mim, na minha opinião, atualmente, na confederação. E o Fábio para mim é uma das peças mais importantes hoje em dia na equipe Nova União. Um cara muito carismático, o Fábio Andrade, e vai estar também lá no seminário comigo, vai estar o Anderson Muniz, vão ter vários campeões, e o camping, cara, tem tudo para ser um sucesso. Já está, acho que na 5ª edição, mas é um camping muito extraordinário que a Nova União faz. Então tem esse, eu acabei de vir de São Paulo agora, vai ter um campo em São Paulo também, eu vou voltar para São Paulo.
eu tenho para a Suíça, eu volto nos Estados Unidos, eu tenho Mundial também. Enfim, o calendário, graças a Deus, Deus abençoa, tá bem. Eu só tenho que cuidar da minha lesão, cuidar da minha vida, para poder, da minha saúde, para poder estar sempre bem, para poder viajar e estar com meus alunos, cara. Eu tô com a turma muito boa, muita criançada boa que vão fazer barulho aí. Eu ainda não vou frear ainda, não vou frear nada disso. Falei com o Léo essa semana. O Léo, para quem não sabe, é o presidente da Nova União, o Léo Santos. Falei com ele que eu vou dar o máximo que eu possa aí para poder agregar cada vez mais nos nossos treinões de quarta-feira e para poder estar com a equipe, cara, porque minha vida é jiu-jitsu. Eu não sei viver de outra forma se não tiver o jiu-jitsu colado no meu dia a dia. Então fala pro pessoal, sigam a gente aqui no canal MMA Debate Oficial aqui no Instagram e também sigam a gente no canal MMA Debate no YouTube. Espero que vocês tenham gostado da live. Mestre, eu fiz mais de 460 entrevistas nesses 10 anos de canal. Um dos poucos grandes nomes que faltava era justamente você e eu estou muito feliz porque realmente você merece todo o reconhecimento, não só da comunidade do jiu-jitsu, mas da luta em geral, por toda a sua história, que você mudou a vida realmente de muitas pessoas, além de sua parte técnica, não só essa parte de ser uma pessoa que ajudou comunidade, ajudou o pessoal da Zona Norte do Rio de Janeiro, enfim, mas também a parte técnica, o que você passou, a metodologia que você ensina para grandes feras, enfim. Então saiba que você escreveu com letras de ouro o seu nome dentro da história das artes marciais e tem muita gente assistindo a live, outros vão assistir depois, que ela vai ficar salvo aqui. Manda o seu recado final aí, mestre. Eu só quero que as pessoas entendam que o jiu-jitsu não é só competição, as pessoas têm que ver o lado bom do jiu-jitsu saudável. O jiu-jitsu, para mim, é um lado muito terapia. Você chega no teu tatame, é uma terapia de vida. Você está sempre alinhando isso ao teu trabalho, ao teu coração. Então, o jiu-jitsu, para mim, salva vidas. Tanto elaborando de criança a adulto para ser alguém na vida, como também tira muitas pessoas das drogas. Então, para mim, hoje, as pessoas que não só pensam em jiu-jitsu como competição, pensam como garantia de vida. Você consegue viver muito bem aliando a sua dieta, a sua parte mentalmente, sua parte de cabeça, e usando o jiu-jitsu para você ter o teu dia a dia, cara. Então, ali na tua turma, você vai ter sempre 1% de atletas de competição. O resto não. Então, essa galera, 99%, 99%, você tem que abraçar de forma diferente. Tem que ter conversas alinhadas e mostrar para ele que o jiu-jitsu não é só competição. Então, minha dica é: abraça o jiu-jitsu como terapia de vida. É isso. Sigam a dica do mestre. Um abraço, mestre. Espero que você tenha gostado da live, das perguntas. E fiquem com Deus todo mundo, gente. Bom final de semana para todos.